Não, um exemplo muito legal de estudo foi uma situação que aconteceu na escola Visconde Taunay, né? Uma ocasião em que a professora faltou e a gente foi tutoriado ali por uma professora substituta que decidiu levar a gente para a sala de leitura. Até ali, a gente era acostumado a ir para a sala de leitura para assistir VHS, ver vários filmes e tal, e depois fazer um debate. Para nossa surpresa, naquele dia, o professor levou um filme que, embora fosse feito com seres humanos, realistas, assim, com corpo de gente mesmo, ele era todo gravado em stop motion. A gente ficou doidão, porque aconteciam umas maluquices com os efeitos especiais que a gente podia tentar reproduzir. Porque naquela época não tinha internet, a gente tinha alguns amigos, raros amigos, tinham uma máquina de VHS em casa para fazer filme. E ela então explicou pra gente os mecanismos do tal do stop motion. E foi nesse contexto que eu tive contato com a primeira noção de história. Essa magia de que se você acelera ou diminui a velocidade entre um fato e outro, você Você consegue consegue colocar colocar o truque. 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 Mas não um truque como quem passa a perna, como quem rouba, como quem invade terra, leva tudo que tem, depois coloca como prisioneiros os ancestrais da terra. Não é esse tipo de truque. Nem também um truque moralizante, que chega e fala uma coisa e depois embaixo da cena, atrás da cena, além da cena é outra. Um truque de mágica. Não muito sério, assim. Ó, a pergunta central que a gente vai perseguir é: o que ainda domestica o homem se o humanismo naufragou como escola da domesticação humana? O que domestica o homem se seus esforços de autodomesticação até agora só conduziram, no fundo, à sua tomada de poder sobre todos os seres? O que domestica o homem se em todas as experiências prévias com a educação do gênero humano permaneceu obscuro quem ou o que educa os educadores e para quê? Ou será que a questão sobre o cuidado e formação do ser humano não se deixa mais formular de modo pertinente no campo das meras teorias da domesticação e da educação? Boa tarde, agradeço o convite do IMS da Avenida Paulista, prazer participar do programa IMS Convida. Agradeço ao Museu do Nunca Esteve Tão Próximo e peço licença para ler um texto aqui para ficar mais orgânico o pensamento. Nosso educativo trabalha contagiado pela máxima de um poeta alemão chamado Jean Paul, para quem os livros são longas cartas para amigos. Essa ideia a gente colheu no livro Regras para o Parque Humano, de um outro alemão chamado Peter Sloterdijk. A questão do momento para o educativo, para o nosso educativo, a questão do momento é sobre a relevância de uma instituição como a nossa diante da iminente desaparição da vida tal qual a gente conhecia até aqui. Nosso disseminário não pretende papagaiar pergunta retórica sobre forças capazes de domesticar o humano. Queremos falar das coisas do dia, mais ligadas às práticas do nosso educativo, ainda tão recente. Acontece um labirinto, e é sobre ele que vamos falar. Veja, não se pode pensar em uma entidade educativa sem agenciar, de algum modo, a ideia de formação. Formar público, formar leitores, formar professores, formatar esse discurso para que você possa acompanhar isso tudo, compreende? Inevitável cair na angústia pela pergunta humanista. E digo mais, quando se cai de um lugar tão alto,
E com tamanha duração na história, fica fácil fantasiar uma espécie de voo, de mergulho em nossa peculiar circunstância. Isso de podermos decidir moralmente os caminhos de nossa biologia, a nossa encruzilhada humana. Talvez nossa fala aqui seja sobre a impossibilidade de se fazer de besta. Se fazer de besta completamente, sabe? Desde Roma, com Cícero, a tradição amorosa do pensamento, que a gente chama filosofia, busca inibir nossas pulsões bestiais com a tentativa do livro. O tema latente do humanismo é, portanto, o desembrutecimento do ser humano. E sua tese latente é a seguinte: boas leituras conduzem à domesticação da besta. Acontece que na mesma Roma, multidões se aglomeravam em anfiteatros para o consumo dos espetáculos violentos. Então, se pode dizer que a luta, desde sempre, era entre o livro e o anfiteatro. Duas mídias para a relação com a nossa encruzilhada humana. Daí que se chega à conclusão de que essa tradição do Humanitas é exatamente a coleção de cartas sobre os tantos modos pelos quais a humanidade caminhou na direção ou na contradireção dos livros. Junto de todo o humanismo, pode-se ver ecoar a fantasia de uma sociedade de amantes da leitura, um fantasma do clube do livro. Os humanizados são os que podem pular bem para o mundo lido. Se alfabetizar é quase uma transmutação genética. Os clubes alfabetizados do velho mundo, como muitas outras seitas, sonhavam a expansão e a universalização de suas práticas. Mesmo entre os setores dos estados nacionais modernos, encontrava-se o cânone dos romances nacionais aliado ao alistamento militar obrigatório como estratégia para a fundação dos países. O humanismo do livro teve seu ápice em 1789 até 1945, com a Segunda Guerra. Nesse período, o papel dos professores, o papel-chave dos filólogos, fundava-se em seu conhecimento privilegiado dos autores que deveriam ser considerados como remetentes de escritos fundadores da comunidade. Questão de mídia, de meio. Quando a gente fala de mídia e o humanismo como essa estratégia midiática, a gente está seguindo aqui de perto a definição que o Sloterdijk dá nesse livro, Regras para o Parque Humano, que é a construção dos meios comunitários e comunicativos pelos quais os homens se formam a si mesmos para o que podem e para o que vão se tornar. Mesmo antes da pandemia, a tradição inibidora do Clube do Livro, a qual fazemos parte, já se encontrava marginalmente inserida no grande parque humano. Os meios de comunicação em massa, a quase universalização da internet e os mais variados apelos do mundo abocanhável, comestível, do mundo da fruição, mundo ao alcance das mãos, essas forças convocam de maneira abundante uma gigantesca camada de forças que desinibem a besta. É um convite a uma exterioridade bestial. Vocês podem argumentar que essa infinidade de assassinatos compartilhados na TV do Facebook ou então em outras redes sociais, ela é quase proporcional ao número de lives que os equipamentos culturais vêm promovendo desde que a pandemia se deu. Ou mesmo que, em leitura
de uma matéria da Folha do dia 5/9/2019, você pôde encontrar, de repente, ao acaso, que nos últimos 25 anos, a cada 4 dias, surgiu um templo religioso na cidade de São Paulo. Mas as questões que a gente levanta aqui, a questão central, não é exatamente essa. A gente quer saber qual o sentido de uma ação como a nossa, enquanto o Museu do Nunca Esteve Tão Próximo. Haverá algum gesto comum entre os salões das igrejas e o interior dos equipamentos culturais da cidade? Só que a questão, pelo nosso sentido, o sentido da ação do Museu do Nunca Esteve Tão Próximo parece ainda assim escorrer pelos nossos dedos. Os humanistas de Roma pareciam saber uma coisa necessária, que era a implicação, a correlação entre as duas formas de mídia, o livro e a besta, os anfiteatros. Posto que o processo de escavação de si a que os filósofos estavam se entregando envolvia também um contato com a sua besta, para que nada de humano nos fosse estranho, não fosse estranho a eles. Então, a gente para aqui.